Querido irmão Padre Neylor, queridos irmãos e irmãs, também quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pela Rádio Comunitária Caiense. Já estamos chegando, como dizia na introdução da Santa Missa, ao final. Faltam aí 2 semanas desse tempo da Quaresma. Estamos no 5º domingo da Quaresma, semana que vem já, no domingo, iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Hoje nós queremos conversar sobre a questão da morte. Estamos vivendo um período em que a morte está muito presente devido à pandemia, não só devido a ela, mas as enfermidades, a violência e assim por diante. Fato é que a morte é um assunto que nós não gostamos de falar e não queremos falar. Nós buscamos, de certa maneira, e a humanidade se esforça tremendamente por eliminar a morte, por não precisar passar pela morte. Ainda esses dias acompanhava ali um documentário e justamente um esforço que há em se superar a morte. E a gente vê isso em eliminar os sofrimentos, eliminar tudo e conseguir manter o ser humano vivo. Porém, nós sabemos, todos morrem. Todos os seres humanos morrem e vão morrer. Se você não se deu conta ainda, você vai morrer. Não significa que quem é mais velho ou quem está doente está mais perto da morte do que quem está saudável e é jovem. Isso, a realidade nos mostra isso. E a partir da liturgia de hoje, o objetivo é tentar colocar dentro do nosso coração e na nossa consciência de que nós, como cristãos, nós não queremos eliminar a morte. Por quê? Nessa segunda leitura que nós escutamos, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Fez orações com clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Cristo se livrou da morte? Ele venceu a morte, mas ele passou pela morte. Cristo precisou morrer para vencer a morte. A lógica é muito simples. Para eu vencer alguém, eu preciso combater com alguém. Eu preciso enfrentar alguém. Qual é a única maneira de se enfrentar a morte? É estando em contato com ela, é passando por ela. E foi assim que Cristo venceu a morte. Passando por ela, vencendo a morte, ele vence pela ressurreição. E aí está a glória, vencer a morte pela ressurreição. Então, nós como cristãos, nós não fugimos da morte. Nós não negamos a morte. Este é um grande problema quando as pessoas negam a morte, não pensam na morte, não percebem que estão constantemente sob o risco da morte. Aí quando a morte se torna uma realidade, nós sabemos que ela é real, aí a gente tem um grande risco de entrar em desespero. Porque a gente não pensava na morte como uma realidade possível. E quando é para falar, não vamos falar sobre isso. Quando o assunto morte entra, não fala assim. Se a gente diz para uma pessoa, tu sabia que tu vai morrer? Ai, não fala isso.
Sim, vamos falar disso porque é realidade. Mas nós, como cristãos, não fugimos da morte. Nós enfrentamos a morte porque sabemos que ela já foi derrotada por Cristo. Cristo já passou por ela. E nós, unidos a Cristo pelo batismo, também venceremos a morte e entraremos na vida eterna, na ressurreição. Então, nós não tememos mais a morte. A nossa morte foi redimida pela morte de Cristo. E a partir de então, a morte que entrou no mundo como castigo pelo pecado, e nós sempre enfrentávamos ela como um mal, a partir da ressurreição de Cristo, ela redimida deixa de ser um mal para ser a porta, para ser o acesso, para ser a Páscoa, a passagem. Ela deixa de ser o ponto final, mas torna-se a passagem para a vida eterna. Por isso precisamos nos reconciliar com a nossa morte. E vejam, não significa que a morte não vai nos trazer angústia. Ainda dentro dessa leitura, Cristo nos seus dias, na sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Ou seja, a morte pode nos angustiar, a morte pode nos causar um frio na barriga, um certo temor? Claro que sim. O próprio Cristo disse, agora que chegou a hora de eu ser glorificado, a hora de eu vencer a morte, que eu preciso passar pela morte, eu sinto-me angustiado. Mas o que eu vou dizer? Pai, livra-me dessa hora? Não. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. Cristo é glorificado justamente na morte. E nós também seremos glorificados, porque somos o corpo de Cristo. Seremos glorificados também com Ele, passando pela morte. E vejam que Jesus ainda desenha para nós. Como sempre, Jesus se torna aquele que visibiliza da maneira mais simples para que a gente possa entender. Diz ele assim: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Então vejam, o grão de trigo precisa morrer para produzir frutos. Se ele não morre, ele fica só um grão. Mas a partir do momento que ele morre, ele se torna uma planta, ele é de novo agora vivo, de uma maneira totalmente diferente, porque o grãozinho de trigo, uma coisa é o grãozinho de trigo, entrou na terra, morreu, ótimo. Depois quando ele brota igual? É o grão, a gente enxerga o grão? Não. Mas aquele grão brota diferente, ele brota agora como um pé de trigo. Ele brota como uma planta. É diferente? O que a gente enxerga é diferente? Sim. Mas é o mesmo grão que foi transformado porque ele morreu. E agora ressuscita num corpo diferente. Mas é o mesmo. A identidade está ali. Assim também seremos nós. Morremos, somos sepultados na terra, ou cremados, ou na gaveta, seja lá como for, mas o que vale aqui é a simbologia. Morremos e somos sepultados com este corpo. Ressuscitaremos o mesmo, com a mesma identidade, porém com um corpo glorificado, com um corpo ressuscitado, com um corpo diferente. E vejam, Jesus continua: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. E aí eu convido vocês a olharem o testemunho de todos os santos da igreja. Todos os santos da igreja.
religiosos, sacerdotes, pessoas casadas, os jovens, que são tantos santos jovens. Algum deles se apegou com a sua vida terrena? Não, eu não quero morrer, eu não quero morrer, não. Viveram plenamente a sua vida terrena, dedicados à vida de santidade, sabendo que essa vida aqui ela é passageira. Viveram a sua vida terrena de maneira plena, mas com a certeza de que esta vida termina. E ela tem uma continuidade na eternidade. É preciso passar pela morte. São Paulo deixa muito claro nas suas cartas. Lá pelas tantas ele diz assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é entrar no céu, é entrar na plenitude da vida. Então, queridos irmãos e irmãs, que a gente não fuja da morte, que a gente não negue a morte, que a gente perceba que a morte pode nos causar sim angústia, faz parte, existe uma certa insegurança, mas aonde nós encontramos firmeza, segurança? Olhando para o Cristo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Semana passada nós já falávamos sobre isso, quem não lembra, quem não viu, procure lá, está lá nas nossas transmissões. Cristo foi levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, Cristo é levantado para mostrar que a morte não vence. Ele passou pela morte, ele enfrentou a morte e venceu a morte. E nós, como cristãos, olhamos para Cristo e temos essa certeza: vamos enfrentar a morte e já somos vitoriosos sobre ela, porque somos o corpo de Cristo e Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Então não há por que temer, não há por que negar, não há por que fugir. Precisamos acolher a morte, porque somos mortais. Aceitar que vamos passar por ela, mas temos a vida eterna, temos a glorificação que nos espera. Ontem, na homilia, fiquei devendo uma reflexão, porque eu disse que ia fazer duas e acabamos falando só sobre uma. Quero chamar a atenção para uma frase. Vieram algumas pessoas, alguns gregos, e conversaram com Filipe. Gostaríamos de ver Jesus. Gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi conversar com André e foram falar com Jesus a respeito daquelas pessoas. Quem são as pessoas que chegam para mim e pedem que querem ver Jesus? E se alguém chegasse para mim agora saindo da missa, indo para casa ou durante a semana e dissesse assim: pai, eu queria ver Jesus, como é que eu faço? Como é que a gente ia responder? O que nós íamos fazer? Qual seria a nossa atitude? Como eu apresentaria Jesus para essa pessoa? Eu traria na igreja, ia dizer para ler a Bíblia, ia dizer para assistir um vídeo na internet. Qual seria a nossa resposta? Eu sei que fiquei pensando bastante sobre isto. Como a gente faria? Qual seria a nossa atitude? O Filipe foi conversar com o André e foram lá falar com Jesus. Qual seria a nossa atitude? Gostaria que cada um pudesse pensar nisso durante a semana. Como
eu apresento Jesus para aqueles que querem conhecê-lo, para aqueles que querem vê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.